Fala galera, vamos dar seguimento ao nosso estudo sobre batalha espiritual, né? Nós estamos nessa série de estudo falando sobre batalha espiritual, falando sobre os inimigos que nós enfrentamos todos os dias, beleza? Então é muito importante que você assista todos os vídeos, tá bom? Se você não assistiu o primeiro vídeo, o segundo vídeo, quero te convidar a assistir, que nós falamos sobre o pecado, nós falamos sobre a gravidade do pecado, né? Lembrando que o salário do pecado é a morte. Então nós precisamos ter muito cuidado e vigiar muito sobre o pecado, beleza? E hoje nós queremos falar sobre a falta de fé, beleza, galera? Esse é um inimigo muito importante nós estudarmos, nós temos a noção e a convicção daquilo que nós cremos, né? Nós precisamos entender que a falta de fé é um inimigo, né? É um inimigo que bate a porta do cristão todos os dias. Por quê? Porque nós somos rodeados de provações, nós somos rodeados de problemas, né? E Jesus vai falar lá em Mateus 6, a partir do verso 25, mais ou menos, ele vai começar a falar sobre ansiedade, né? Sobre a correria do dia a dia, né? Sobre essas preocupações que nos cercam, e aí ele vai comparar a ansiedade com falta de fé. Né? Jesus, ele certa vez estava junto com seus discípulos, Jesus estava dormindo num barco, né? Houve uma grande tempestade, né? E os discípulos começaram a ficar desesperados. Aí Jesus, quando acorda, ele acalma a tempestade, certo? Ele vira para os discípulos e chama e fala o quê? Homens de pequena fé. Então nós precisamos entender que a falta de fé é um inimigo que nos impede de viver as coisas que Deus tem para nós, né? A Bíblia vai falar em Hebreus 11, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Aliás, eu convido você a ler Hebreus 11, tudo, né, todo Hebreus 11. Por quê? Porque ali nós temos uma galeria dos heróis da fé. E é interessante que ali vai falar que tudo que esses grandes homens da Bíblia fizeram, Moisés, Elias, né, Sansão, todos esses grandes homens que aparecem na galeria da fé, eles fizeram pela fé. Então nós precisamos entender que através da fé é que nós fazemos grandes coisas, beleza? O próprio Jesus, quando ele ia curar, ele falava o quê? A tua fé te curou, né? A tua fé te salvou. Então a fé é uma ferramenta importantíssima. Então, se nós temos a fé como uma ferramenta, a falta de fé, ela se torna um inimigo na vida do cristão, entendeu? Então, nós precisamos alimentar a nossa fé. E como que nós vamos fazer isso? E é esse texto que eu quero ler com você, que está em Romanos 10, no verso 17. É um texto muito conhecido, mas que tem uma profundidade muito grande. Nesse texto, ele vai dizer o seguinte: e assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Galera, nós precisamos entender que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus todos os dias, para que essa palavra venha gerar fé ao nosso coração. Então é muito importante nós entendermos que nós precisamos alimentar a nossa fé todos os dias. Por quê? Porque, como eu já falei, nós estamos em batalha espiritual todos os dias. Não é uma vez ou outra, nós estamos em batalha espiritual todos os dias. E assim como o pecado, né, bate a porta todos os dias, a falta de fé também. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós estamos muito propícios a ficar preocupados com o nosso redor, as coisas ao nosso redor. O que nós vamos comer amanhã? Como que eu vou pagar minhas contas? Como que eu vou viver? Como que eu vou suprir as minhas necessidades? E todas essas preocupações, os boletos para pagar, elas vão minando a nossa fé. Então isso é um inimigo. As preocupações do mundo, elas vão minando a nossa fé. E a fé é uma ferramenta importantíssima, né? Crucial na vida do cristão, né? Tanto que Paulo vai dizer, né? Nós acreditamos que Paulo escreveu a carta aos Romanos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé ela é muito importante na vida do cristão, beleza?
E hoje nós aprendemos como alimentar a nossa fé, como gerar fé ao nosso coração, ouvindo a palavra de Deus. Beleza, galera? Se você gostou desse vídeo, curta, comente aqui, deixe nos comentários o que você acha, né, sobre a fé. Conta aqui testemunhos que possa alimentar a nossa fé, porque os testemunhos também são muito importantes para gerar fé ao nosso coração. Beleza? Então deixa aqui um testemunho, né, de vida, um testemunho que possa gerar fé no coração das pessoas, beleza? E compartilhe essa palavra, esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder.